Olá, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o enxoval do recém-nascido Montessori. O que é isso, né? Existe isso? Basicamente, eu quero falar sobre os itens que a gente considera essencial se você quer começar a aplicar a filosofia Montessori na sua casa desde o iniciozinho, quando o bebê nasce. É importante que você considere alguns itens que são super alinhados com a filosofia. Então, eu já coloquei aqui as roupinhas da neném. Para quem não sabe, eu sou a Gisele. Eu estou esperando meu segundo filho, que na verdade é uma menina. E eu estou de 33 semanas. Olha a barriguinha, tá crescendo. Acho que o último vídeo que eu gravei, o primeiro e último sobre essa gravidez, devia estar com 20 e poucas semanas no segundo trimestre. Então, tô no terceiro trimestre, agora 8º mês. Chegou aquela hora gostosa de organizar as coisas para se preparar para a chegada do neném. Então, eu comecei a tirar aqui as roupinhas para separar por idade, fazer as lavagens e tudo. E achei interessante falar sobre isso com vocês. O ambiente do recém-nascido se divide em 4 áreas. Então, é a sleeping area, que é a área de dormir, a changing area, que é a área de se trocar, a feeding area, que é a área de comer ou se alimentar, e tem a play area, que é a área de entretenimento. Então, a gente, no próprio curso, né, do Montessori recém-nascido, no curso Montessori para crianças de 0 a 17 meses, a gente aprende que o ambiente do bebê Montessori, do recém-nascido Montessori, mas não só do recém-nascido, do bebê Montessori, se divide nessas 4 áreas. E aí hoje eu vou falar sobre cada uma dessas 4 áreas e como que você pode se preparar em termos de enxoval, né, em cada uma delas. Então eu vou começar com a sleeping area, a área de dormir. O que precisa ter no ambiente de dormir do bebê Montessori, né? Vamos colocar assim, bebê Montessori. Se vocês já viram vídeos anteriores aqui do canal, quando a gente adota a filosofia Montessori, a gente procura não ter o berço para a criança, né? A gente bem cedo considera aquela caminha no chão. Eu sempre recebo muitas perguntas: mas quando que eu devo transitar o bebê para dormir no chão, né? E isso pode acontecer quando a criança está com 3 para 4 meses, porque é considerado mais seguro que o bebê fique com a mãe pelo menos os 3 primeiros meses. Então, dormir no mesmo quarto dos pais, só que não necessariamente na cama, aliás, preferencialmente não na cama dos pais, né? Mas num Moisés, um cestinho, um bassinet, como você quiser chamar. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês em algum lugar de qual que a gente vai usar. A gente escolheu um Moisés que ele vai ficar separado da nossa cama, mas ele é de fácil acesso quando precisar pegar durante a madrugada e tudo mais. A marca dele é Halo, ou Halo Bassinet, e eu gostei muito desse bassinet. Eu não conhecia quando estava grávida do Ben, fiquei conhecendo depois. Com o Ben, na verdade, eu não usei bassinet. A gente teve uma espécie de um mini bercinho que eu usei só no primeiro mês. Depois a gente tentou transitar ele para um berço normal. Na época eu não adotava 100% ainda Montessori, achava que por ter um quarto só não daria muito certo cama no chão, enfim. E aí não tivemos bassinet. Dessa vez eu tinha certeza que uma coisa que eu queria era ter o bassinet e tentar fazer a neném dormir já no bassinet desde o começo, porque com o Ben a gente acabou fazendo muito co-sleep, ele nunca gostou do berço dele. A gente não vai ter berço, então vamos usar o bassinet até os 3, 4 meses. Quando ela começar a rolar, tem que parar de usar o bassinet, que fica perigoso, né? E vamos transitar para um colchão no chão. A gente ainda não decidiu se o colchão vai ser no quarto do Ben ou se vai ser no nosso quarto. Inicialmente não vamos comprar a caminha, vai ser colchão no chão mesmo. A gente vai forrar o chão com tapete, colocar o colchão, depois mais pra frente a gente vê como que vai fazer. E aí as outras coisas que precisam ter no ambiente de dormir, né, do bebê é a cômoda. A cômoda já é a cômoda com as roupas, né, e basicamente é isso. Você não tem no ambiente de dormir, e aliás o ambiente de dormir, de comer, de brincar e de se trocar
Para o recém-nascido pode ser tudo no mesmo quarto, tá? Eu só tô separando em áreas para ficar mais fácil de explicar. Mas eu já mostrei para vocês aqui num vídeo de atividades para bebês de 0 a 3 meses, vou deixar linkado no final desse vídeo, uma ilustração que eu fiz de como que é o quarto do recém-nascido Montessori, né? Então pode ficar tudo no mesmo quarto, ou você pode ter as coisas separadas. Por exemplo, a área de dormir da nossa filha vai ser no nosso quarto, né? Meu e do meu esposo, e a área de se trocar também. Agora, a área de se alimentar e de brincar, de entretenimento, vão ser, alimentar vai ser aqui, que eu já vou falar pra vocês o que é, e entretenimento vai ser entre o quarto do bem e a sala. Então, vai ficar meio dividido. E aí você vai adaptando conforme o espaço que você tem em casa. Sobre a área de dormir era isso, basicamente é o bassinet que você precisa, um ambiente calmo, você pode ter aquelas maquininhas de white noise, né, pra ajudar. Que mais? Tem famílias que vão preferir ter aquele bassinet que vai na cama mesmo. Aí é da sua necessidade, das suas condições, se adaptar para o que serve para você. Então, esse foi o que a gente escolheu. E isso é a área de dormir. A gente não coloca mobile no berço, não coloca ursinhos, não coloca cobertores, não tem nada no bassinet, no caso. O bassinet é só com um lençol bem colocado, né, de elástico. E mais nada. Ainda sobre dormir, eu vou falar com vocês sobre o swaddle. Acho que vocês já viram esse tipo de swaddle aqui, que a criança fica parecendo um burrito. Esse aqui eu ganhei de alguma loja. Você coloca o bebê aqui e deixa ele bem enroladinho assim, né? Tem gente que coloca ele assim para dormir nos primeiros dias de vida. Ou você pode usar um swaddle de pano mesmo e fazer o rolinho, fazer o pacotinho. Isso é uma prática Montessori? Há controvérsias. Eu já ouvi profissionais Montessori falarem que isso limita o movimento, então para evitar amarrar a criança. Mas recentemente eu perguntei para uma professora minha, que é diretora da escola onde eu estudo, e ela tem no mínimo aí uns 40 anos de experiência com Montessori, com bebês Montessori. Ela tem especialização nessa área de 0 a 3 anos, e ela diz que gosta da ideia do swaddle, porque a criança, principalmente nos primeiros dias, primeiras semanas, porque a criança ela se sente como se ela estivesse no útero, né? E no comecinho da vida da criança a gente precisa deixar ela mais confortável possível. As primeiras 6 semanas são consideradas como chama? É uma extensão da gestação, né? O 4º trimestre. Então, nesse 4º trimestre, a gente busca deixar o bebê o mais próximo possível da mãe e o mais confortável possível, para ele ter a sensação de como se ele estivesse ainda no útero, para se sentir seguro. Então, há pessoas que gostam do swaddle, há pessoas que não gostam, mesmo no universo Montessori. Na minha opinião, eu não usei quase com bem, eu usei talvez nos primeiros dias, e depois eu fiquei sabendo que talvez não seja a melhor ideia, porque prende os bracinhos, acabei não usando mais. Mas não sou totalmente contra, provavelmente vou usar algumas vezes com a neném, só quando for bem novinha mesmo, primeiras semanas. Obviamente você não vai continuar fazendo swaddle num bebê de 2, 3 meses, porque eles precisam descobrir os bracinhos, começar a fazer os movimentos. Mas de vez em quando, se você precisar muito acalmar um bebê que tem poucos dias, não sou contra usar o swaddle, tá? Então, esse é um item opcional do enxoval, vai depender de como você se sente com relação a enrolar o seu bebê. Vamos passar agora para a segunda área do ambiente do recém-nascido Montessori, que é a área de se trocar, né? Então, na área de se trocar, você tem uma cômoda na altura do adulto. Então, lembrando que o primeiro quarto da criança, o quarto de recém-nascido, ele não vai ser um quarto adaptado para o bebê, né? Ele é um quarto adaptado para o adulto, ele tem que ser confortável para o adulto. Depois que o bebê começa a dormir no colchão do chão, lá pelos seus 5, 6 meses, vai começar a rolar, vai começar a engatinhar, você vai adaptar para o bebê, não mais recém-nascido. Mas quando ele é recém-nascido, os primeiros meses, o quarto tem que estar confortável para o adulto. Então, como que a gente vai fazer? Então, no nosso quarto vai ficar o bassinet e vai ficar a cômoda. A cômoda tem 6 gavetas
E aí a gente vai colocar o trocador em cima, que vai ficar numa altura boa pro adulto, ficar confortável pro adulto trocar o neném. Na hora de se trocar, a gente conversa bastante com a criança, a gente explica para ela o que tá fazendo, que tá tirando a roupa, faz como se ela pudesse participar. Olha, a mamãe agora vai tirar o seu bracinho, puxa o bracinho. Então, desde o começo a gente conversa muito com a criança, a gente explica o que tá fazendo, a gente explica que tá tirando uma roupa, tá colocando outra, né? Um momento de interação e foco no que está fazendo. Então, não é para distrair a criança com brinquedos e outras coisas para poder trocar. Você realmente traz ela para aquele momento de se trocar desde o começo. Isso vai ajudar muito mais para frente, quando a criança começa a se trocar sozinha. Então a cômoda, um trocador em cima da cômoda. Aí você tem que ter sempre à mão, obviamente, né, os produtos de limpeza, que quer que você vai usar, se são os wipes, os lenços umedecidos à base de água no começo, você vai usar o algodão, isso fica ao seu critério, mas tem que estar tudo ali à mão, né, nessa cômoda. Então a gente comprou uma cômoda dupla, que cabe o trocador, e aqui cabe os produtos, mas também você pode ter prateleirinhas, né, o que fica fácil. Lembrando que o bebê nunca pode ficar sozinho, então se você tiver as coisas à mão, fica bem mais fácil. As fraldas, né, e aí a gente também vai tentar aplicar um pouco de Elimination Communication. Se vocês não sabem o que é, a grosso modo, bem rapidamente, é você começar a interpretar os sinais da criança de quando ela quer fazer as suas necessidades desde cedo. Então, a gente acredita, né, especialistas já estudaram isso e acredita-se que as crianças, a gente, quando nós seres humanos, a gente quer comunicar já desde o dia primeiro, do primeiro dia de vida, a gente tenta comunicar que tá na hora de fazer xixi, cocô, porque a criança não se sente confortável fazendo as necessidades na fralda, enfim. Então tem essa linha de raciocínio aí, esse Elimination Communication, que a gente vai fazer um combinado disso e uso de fralda, né? Não quer dizer necessariamente que você não vai usar fralda com a criança, se você for usar esse método, mas você pode ter um piniquinho especializado para recém-nascido. Vou ver se eu deixo uma foto para vocês aqui de um que tem na internet. Eu não vou comprar nenhum pinico especializado, eu vou tentar interpretar os sinais e usar o pinico que a gente tem aqui mesmo muito bem, ou usar direto a privada, mas enfim, se vocês tiverem mais curiosidade, eu tenho um vídeo sobre desfraude aqui no canal, mas vocês podem também, nesse vídeo de desfraude eu falo um pouco sobre Elimination Communication, mas vocês podem também procurar na internet sobre o assunto. Eu não sei o termo em português, não sei se tem um termo, se eles traduziram esse termo, mas se tiverem curiosidade sobre o assunto, podem procurar mais por aqui. Então eu falei da área de dormir e da área de se trocar no ambiente do recém-nascido. Então aí a gente já tem o bassinet, a cômoda, as prateleirinhas com os produtos. Agora eu vou falar um pouco com vocês sobre as roupas. Que roupas usar, que tipo de roupa usar com um recém-nascido Montessori. Mas eu vou fazer um corte e vou deixar essa parte para o segundo vídeo, que eu vou postar aqui na semana que vem para não ficar muito comprido. Então eu vou falar um pouco sobre as roupas, vou falar sobre a área de se alimentar, a feeding area, e sobre a play area, a área de brincar, tá bom? Então vejo vocês na semana que vem, não percam o próximo vídeo. Um beijo, até lá!